O programa Virou Moda está no ar. Bom, e eu estou aqui hoje com a Karen Richter. A Karen é gerente de vendas da STB Trip and Travel e vai nos contar um pouquinho sobre as viagens de intercâmbio, as viagens que muitas vezes se aproveitam os períodos de férias, tanto em julho como em janeiro, fevereiro, para que as pessoas possam viajar e aprender um idioma fora. Karen, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, nosso público aqui. Conta para nós um pouquinho, Karen, que tipo de pessoas que estão procurando as viagens hoje em dia, como é que está esse mercado, como é que está esse produto? Então, os programas de intercâmbio são programas que nasceram há muitos anos atrás, no pós-guerra, com a questão das pessoas socializarem, irem de um país para o outro. E há bastante tempo já aqui no Brasil, então os estudantes as pessoas têm procurado por fazer intercâmbios, né? Quando a gente fala intercâmbio, a gente acha que é aquela coisa assim, eu vou e ter que vir alguém para minha casa. Como é que é um programa de intercâmbio? Hoje o intercâmbio ele é muito amplo, porque não é simplesmente fazer essa troca que como era antigamente. Hoje, tu pode fazer fazer um curso de línguas, é um programa de intercâmbio, fazer um high school, que é o ensino médio fora, é chamado de programa de intercâmbio, trabalhar no exterior. Então, existe uma gama muito grande, com vários tipos de programa que propiciam das pessoas irem ter essa experiência no exterior, né? Seja trabalhando ou estudando, enfim. Sim, deixou de ser apenas a gente ir lá para aprender uma nova língua. Muitas vezes até a cultura, o modo de viver no outro país, né? Exatamente, a questão da experiência. Hoje as pessoas se fala muito em experiências, exato, né? Então, há um tempo atrás só existia o programa de intercâmbio de ficar em casa de família. Hoje não, a pessoa fica num alojamento com outros estudantes, fica em residências estudantis, dentro das universidades. Então, tudo depende do que a pessoa busca. O leque de opções ele é muito maior. Eu acho que hoje a gente atende a todos os públicos, né? E tem uma idade mínima, Karen, para que as pessoas possam ir para lá? Crianças podem fazer? Podem. Hoje a gente nota que existe um anseio dos pais para que os filhos comecem a falar inglês. Fala inglês, assim, porque o inglês sim, é a língua mais procurada, né? Então, que tem esse anseio para que as crianças falem inglês o quanto antes, né? Meu filho praticamente hoje em dia tem que nascer falando inglês. Então, a gente tem programas a partir dos 5 anos de idade, né? Onde, se os pais quiserem estudar, podem deixar os filhos, por exemplo, num daycare, que seria uma creche. E a partir dos 8 anos, já existem os programas onde eles podem, de fato, ir numa turma, estudar com coleguinhas da mesma idade, né? Então, e começar a ter o contato com essa língua, porque a gente sabe, né, que quanto antes, melhor, mais vai absorver, enfim. E o fato, às vezes, de estar já alfabetizado no Brasil também ajuda. Então, com 8 anos, a gente tem tido uma procura bem grande a partir dessa idade, né? São uma esponjinha, assim, né? Pequenininhos, vão absorvendo mais fácil. São, com certeza. E esses programas são legais porque não necessariamente os pais precisam estudar junto. Então, eu tenho programas exatamente nos Estados Unidos, ali está mostrando umas imagens, né? De algumas escolas, de como que é enfim, algumas das universidades e tem fora. todos os tipos, né? Esse aí é uma universidade? Isso é uma universidade, né? Então, assim, esse até não é do que eu estou falando propriamente dito, mas é uma das universidades para o pessoal ver como as estruturas são boas, né? E esses programas de família a gente tem na Flórida, a gente tem na Inglaterra, a gente tem no Canadá, a gente tem na Califórnia também, na Nova Zelândia. Isso é uma escola de high school, então pode ver ali o famoso Yellow Bus, né? Que o pessoal que a gente vê nos filmes americanos é bem assim mesmo que funciona. Que esse já é o programa, o high school é o ensino médio, que é o programa para o pessoal dessa faixa etária, né? Ali de a partir do 9º ano, hoje em dia, eles já podem estar fazendo esse programa. Então, hoje, o que a gente tem, né? Perguntou para que idades. Então, isso é uma aula, provavelmente de robótica, dentro de uma escola de high school, né? Então, a gente tem os programas onde podem ir com as famílias desde pequeno.
Isso é uma sala de aula, então normalmente são poucos alunos, né? Média de 10, 15, 8, então, no máximo 15 alunos por turma, né? Olha os pequenininhos, ó. Aquele loirinho lá até parece meu filho, mas não é. Karen, e existe também alguma modalidade que possam fazer aulas os pais e os filhos na mesma escola, na mesma universidade, alguma coisa assim? Sim, então é isso que acontece. A gente tem os programas onde vai toda a família, os pais com os filhos, onde todo mundo estuda. Tem os programas onde só os filhos vão para estudar, daí eles têm que ser um pouquinho maior, né? Depois tem os programas que eu acho muito bacana, que são os programas onde os estudantes, porque alguns com 13 anos já têm um nível de inglês legal, então eles podem ir para praticar mais esportes do que estudos. Então assim, o que gosta de futebol, de tênis, né, de golfe, tem uma variedade bem bacana também. Depois vem os programas aí para aquele que vai ter uma primeira experiência com 14, 15 anos. A gente tem os programas Young, que a gente chama, onde eles saem do Brasil com o guia e vão ter essa experiência, né? Então vão com o guia, passam 3 semanas. Esquema Disney, né, que a gente conhece, só que em vez de ir passar 15 dias na Disney, passa 15, 20 dias tendo aulas de manhã e atividades de férias, porque afinal de contas estão de férias à tarde. Na verdade, né? é parecido com o que a gente vive aqui, né? O fato de repente estudar de manhã e à tarde fazer um extra classe, alguma atividade assim, né? Ali mostrou antes a recepção de uma das escolas, né? Então, para vocês verem, assim, a maioria das escolas tem esse ambiente assim mais descontraído mesmo, né? Algumas escolas que têm os programas mais para executivos, então esse sim, daí tem turmas menores, mais focadas. Então, né, só seguindo a cronologia, daí a gente tem os programas do Young, depois vem o High School, que é então fazer o ensino médio fora, que tem gente que vai para cursar um termo, que seria nosso trimestre, e tem gente que chega a ficar os 3 anos do ensino médio, né? E a gente tem depois a parte dos cursos. Então, cursos no exterior a partir de 16, 17 anos, pessoal que está terminando o colégio, não quis fazer o high school, quer fazer um curso só de língua mesmo, vou aprender inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, né, mandarim. A gente tem uma gama aí de várias línguas para o pessoal tá se especializando. Karen, né? E para o pessoal da terceira idade, pessoal que já está aposentado, que sempre sonhou em fazer aprender uma língua diferente, também tem curso assim para que a pessoa não chegue lá e não se sinta no meio de uma turma de mais jovens, assim, que se sinta à vontade? Sim, tu sabe, João, que isso é uma coisa que tem muita procura hoje em dia e as escolas começaram a fechar os nichos. Então, a gente tem cursos que a gente chama, né, de 30 mais. Por exemplo, a gente pode ir nos 30 mais, né? Apesar de não parecer, mas podemos ir nos 30 mais. E tem também os 50 mais, que eu acho muito legal, que são programas, assim como eu tenho o programa Young, da gurizadinha que se junta num grupo, né, da sua idade, esse 50 mais é muito bacana. Então eu tenho na França, eu tenho na Itália. A gente tem uma senhorinha agora de 92 anos indo para Roma fazer um curso numa escola de italiano. Fantástico! 92 anos, gente. Imagina. Então, assim, não tem explicação, né? Não, eu imagino que a troca de experiências que ela vai ter até com os colegas dela claro. Lá, né? Imagina, porque quando tu faz um intercâmbio, tu vai aprender uma outra língua, mas o mais impressionante é tu fazer a troca de informações. Claro que hoje em dia com a internet a gente fica muito mais fácil de conviver ou de saber como é que é a cultura no outro país, mas tu tá no dia a dia ali vivendo como se tu fosse uma pessoa, como se estivesse em Londres, como se fosse um londrino ou na Califórnia, um californiano, é uma experiência sensacional. A questão, né? de tu estar na cidade, de tu te locomover, de tu ter as vivências, né? Vai num restaurante, vai no teatro, vai... E as escolas são muito boas nisso, porque elas acabam dando opções para o estudante do que fazer, né? Então, o estudante não chega... As pessoas perguntam, como é que vai ser? Então, como é que funciona, né? Tu já sai daqui mais ou menos sabendo o teu nível da língua, né? Pode fazer um teste ou não. Chega lá, faz um novo teste, né, da proficiência para ver o nível, entra naquela turma específica para ti e a escola organiza todo o teu mês, né? Os teus 2 meses de atividades. Então,
tal dia vai ter show, vai ter passeio. Então, eles deixam com que o estudante, eles não deixam com que o estudante fique parado, né? Eu acho algumas pessoas ainda ficam, tem um pouco de receio da história da casa de família, mas eu ainda acho que a casa de família tem a questão de ter esse contato, esse convívio. Então, para aquelas pessoas mais abertas, que querem ter essa experiência, eu acho fantástico. Para os adolescentes também, acho que é a questão, é o que eu digo, nem que seja para ir para depois valorizar a sua, né? Porque é diferente. Eu tive a experiência alguns anos atrás, né, ou bastante anos atrás, de que eu fui morar em Londres, eu fiz um intercâmbio lá, e no primeiro momento eu não quis ir para uma casa de família, achei exatamente como tu falaste, né? Nossa, mas não vou me sentir à vontade, ou não sei se a pessoa vai ser legal. E foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Eu ia para ficar um mês só na casa dela e eu acabei ficando todo o período estudando na casa dela, né? Exatamente. E Karen, conta para nós também, dá para organizar tudo desde aqui? Já sai com tudo certinho, Tudo. com o alojamento, com a escola, com tudo? Tudo. Então, a pessoa quando entra lá no STB, a gente, né, dá toda a orientação, né? Então, a gente só não consegue fazer o passaporte, Sim. porque isso tem que ir na polícia, né? Mas a questão, e dar a vacina, mas a questão de organizar, passar todas as orientações, reservar o curso, reservar a acomodação, passagem, seguro-saúde, o chip telefônico, que hoje em dia é aquela coisa, né? A gente tão conectado com o mundo, né? Então, aqueles que não querem se desconectar, o chip telefônico, visto, porque isso é uma questão também, né? Hoje em dia, o que está crescendo procura, João? Procura muito das pessoas que querem estudar e trabalhar, porque nem todo mundo tem a condição de se bancar lá 3 meses, 6 meses. Então, existem alguns países que a pessoa com o visto de estudos, ela pode trabalhar, né? Então, na Inglaterra, no Canadá, dependendo do tipo de curso, não para curso de línguas, mas dependendo do tipo de curso, na Nova Zelândia, na Irlanda, que é tão procurado, na Austrália. Então, existem alguns países que a gente consegue dar essa orientação também. Se tu precisa trabalhar, tem esses países que a gente sabe que Estados Unidos não pode, né? Não tem como. O pessoal também que tem o passaporte europeu, também ir para a Europa muitas vezes facilita tanto a questão do visto, porque para vários países mais de 3 meses já precisa fazer o visto, né? Então, e para a questão de trabalho também. E existem também, hoje em dia, os intercâmbios de trabalho, né? Então, o programa de au pair, que é o programa onde tem um custo-benefício maravilhoso, que é um programa onde os estudantes, as meninas, na verdade é um programa, a gente vende aqui mais voltado para meninas mesmo, irem cuidar de crianças nos Estados Unidos. Então, eu tenho até funcionária minha que já, né, pediu demissão para fazer o programa. Gostou tanto do produto que acabou se vendendo para si mesmo. Gostou tanto que acabou comprando a ideia, né? E aí trabalha com criança também, uma super experiência, tem um custo-benefício muito bom, é um programa que custa $500 em média para ficar 1 ano. A família manda passagem, manda tudo e vai lá. Só, claro, tem que gostar de criança, tem que ter experiência com criança já. Tem que ter esse perfil, né? E existem também os programas para o pessoal agora que está planejando as férias de verão nosso, que é trabalhar nos Estados Unidos, nos hotéis, nas estações de esqui, que lá é inverno. Então, também vai no período das férias, né? E acaba trabalhando lá aquelas 10 semanas, 12 semanas. Então, assim, a gente tem dos 8 aos 80, né? E programas para todos os tipos, para estudar, para trabalhar, enfim, com dança, com esporte, né? Tem uma gama bem variada aí. Olha aí, então, para você que está pensando no que pode fazer nas férias ou planejando as próximas, tá aí uma boa dica da Karen, que é fazer uma viagem de intercâmbio, uma viagem que com certeza você vai voltar, além de saber uma nova língua, com uma cultura e um conhecimento, uma experiência maravilhosa. O Virou Moda está no ar, vamos no intervalo e logo já estamos de volta. Estamos de volta aqui com o Virou Mundo, com o Virou Moda. Virou Mundo uma parte do programa que a gente mostra as pessoas pelo mundo. E amanhã vocês vão acompanhar aqui no programa o videozinho da Manu e da Martina, que vão nos contar um pouquinho de Paris. Agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Beto Conte. O Beto é uma referência quando a gente fala em turismo aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 137 países, 6 continentes
e mais de 30 anos viajando pelo mundo. Beto, prazer te receber aqui. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Legal estar conversando com vocês aí em casa também. O Beto, para quem não conhece, ele é o diretor da STB Trip and Travel, né? É uma agência super conhecida aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. E quando a gente fala em férias, a gente pensa assim, para onde que as pessoas estão viajando? Para onde que as pessoas querem viajar? Beto, para onde que as pessoas estão indo viajar? Então, eu sempre acho que tem diferentes destinos para cada momento das nossas vidas, né? Então, quando você é mais jovem, vai querer ir para os mais tradicionais, né? Estados Unidos, Europa, Austrália. E depois, já tendo um pouquinho mais de bagagem, quer sempre conhecer o novo, né? Sim. Então, a minha paixão e a área que eu mais cuido em termos de orientação é Ásia e África, né? Então, e dentro desses dois continentes também tem os mais tradicionais, China, Japão, e depois vai começando, e também no que a gente chama os segredos, né? Sim. Por exemplo, Laos, o Cazaquistão, né? No caso de Ásia, né? E na África também, a gente começa com a África do Sul, depois vai para Namíbia, Botsuânia, Quênia, Tanzânia, né? Então, o mundo está ali, é grande para a gente descobrir. São lugares que até um pouco tempo atrás, assim, eles pareciam tão longe, né? Eu sempre falo que as pessoas, quando elas tinham seus 15 anos, elas conseguiam fazer a viagem sonhada para a Disney. Os pais tinham que vender tudo que tinham em casa praticamente para mandar seus filhos. E hoje as crianças de 5, 6 anos todas já conhecem. E aí, tu falaste, né, da África e da Ásia. São destinos que quando as pessoas vão, se apaixonam, parece que viciam, né? Outro dia eu tenho uma filha de 4 anos, né? E daí a Helena chegou e disse, papai, eu estava pensando, eu acho que eu queria mudar. Em vez da gente ir para o Egito, que tal a gente ir para a China, né? Olha isso. Então, desde pequeno, já os filmes já mostram isso, né? Então, é essa questão do mundo estar mais próximo, né? Seja pelos meios da aviação, comunicação, tudo faz com que o desconhecido não seja mais tão distante, né? Sim, porque a tecnologia, a informação, as redes sociais hoje em dia, né? A gente pode estar aqui, pode estar acompanhando um blogueiro lá do Cazaquistão, quem sabe, e vendo as dicas. Então, quando a gente chega lá, não parece uma coisa assim tão longe, né? Ou tão desconhecida, porque muitos países desses que até tu mencionaste, às vezes no primeiro momento a pessoa se assusta, né? Nossa, o que eu vou fazer lá? O que eu acho legal é ter as duas coisas, né? Importante a gente se preparar bem para uma viagem, né? Então, ler, assistir filmes, ler livros, né? Conversar com quem já foi. Procurar consultar a sua agência de viagem. Utilizar um bom agente de viagem, né? E com isso, começa a montar, fazer o escopo da tua viagem, né? Mas muito legal também na segunda parte é ser surpreendido, sim, né? Então, é legal a gente explorar o máximo de informação aqui do conforto da poltrona, né? Mas deixar o espaço lá fora para a gente ser surpreendido, porque viajar é isso, né? Exato. É a gente quebrar preconceitos, né? Porque se a gente já sabe todo sobre o destino, não vai aprender nada, né? Importante a gente estar com os olhos abertos, né? E para poder sentir o local, a cultura local, e com isso a gente aprender. Porque o intuito de viajar é isso, é a gente voltar diferente e voltar melhor de uma viagem, né? Ah, sem dúvida. E dessas últimas viagens, nesses últimos lugares diferentes que tu andaste, o que tu poderia nos contar, assim, das experiências novas que tu tiveste? Muito legal. Então, coordenando o STB Trip and Travel, já fazem 30 anos, e esse ano a gente está comemorando 25 anos de Grand Tours, que são as viagens de imersão cultural, que eu acompanho com um grupo de gaúchos, né? E este ano, exatamente pelo Bodas de Prata, né, a gente escolheu vários destinos fantásticos, né? Então a gente começou em fevereiro, na época do Carnaval, que é uma época boa de viajar, né, que a maior parte das pessoas estão mais liberadas, a gente foi para a Antártica, né? Então pegando um cruzeiro da empresa que se chama Silver Sea, né? Então tem toda a comodidade, conforto, né? E adaptado para essas... Olha aqui algumas fotos da Antártica, né? E foram 10 dias de navegação. Se atravessa o Estreito de Drake, saindo de Ushuaia até a Península Antártica, e na Península Antártica, durante esses 10 dias, a gente
percorreu baías, enseadas, vendo toda a vida marinha, né? Baleias, as orcas, pinguins, lobos marinhos, né? Foi fantástico, né? Então essa foi uma das viagens que começou o ano, começou muito bem, né? E depois a gente foi para Israel e Jordânia, né? Que também foi bacana porque a gente faz toda uma preparação antes da viagem, com palestrantes, o professor Elkon Gitz, do Israelita, nos apresentou a história de Israel, né? Desde da história do povo, de seus primórdios, até os conflitos e as peculiaridades atuais, né? Então foi muito legal, né? Então, e fazendo contraponto daí com o país árabe, que foi a Jordânia, que foi bem legal. Essa foi a viagem de abril. E é uma viagem, só te interrompendo, que às vezes as pessoas até se assustam, né, com a questão de prováveis guerras, conflitos, mas é super tranquilo de hoje em dia, né? A gente tem que estar acompanhando, qualquer lugar do né? mundo também tem conflitos hoje em dia, né? Porque exatamente, sim, tem alguns lugares que a gente tem que ter mais atenção, né? Outros, principalmente eu acho, né, João, nós que somos da área de turismo, né, é cuidar a época ideal, né? Então, o clima é mais importante do que outros que a gente não tem controle, né? Então, evitar o frio extremo, o calor extremo, né? E depois, assim, acompanhar a geopolítica de tumultos. E a terceira viagem, até a gente trouxe um filme aí para vocês, foi um cruzeiro pelo interior da França, saindo da Provence, de Avignon, indo até Lyon. E que foi muito legal, porque a experiência de um cruzeiro fluvial é algo que quem não fez não imagina quão legal é. Eu acho que as pessoas ainda têm, assim, tipo, entre aspas, um preconceito ou um desconhecimento, porque acham que são barquinhos menores, estão acostumados com aqueles grandes transatlânticos do Caribe. Exatamente, esse é o ponto positivo, né? Então, os cruzeiros marítimos, né, eles têm que ser grandes, questão de segurança e tudo mais, e cada vez são maiores, é uma pequena cidade, né? Enquanto que no cruzeiro marítimo, se a gente for fazer o paralelo com a cidade, é um povoado, né? Então, são 50 cabines. E na Europa, que é onde a gente tem feito, a gente fez o cruzeiro pelo Danúbio, o Reno, o Douro e agora pelo Ródano, né? Ao longo de todo o percurso, tu está conferindo a vida ribeirinha, né? Então, os castelos, os vinhedos, os pequenos povoados. E o desenvolvimento urbano se deu, né, historicamente através dos rios, né? Então é uma maneira de tu acompanhar a história do desenvolvimento, né, urbano através através do rio, num ritmo agradável, né? Então e também a questão do conceito de ter a tua casa em deslocamento, né? Tu chega no primeiro dia, coloca a tua bagagem e durante 7 dias você não tem que se preocupar com check-in, check-out, todas essas questões que tomam tempo, né, em viagem. E nesta, a gente começou com o Luberon, que é ali o sul da Provence, né, e daí seguindo pela região da costa dos vinhedos do Ródano, né, chegando até Lyon, que é uma grande capital gastronômica, né. Então foi uma forma de percorrer o interior da França de uma forma muito prazerosa, sim, né? Muito com certeza, legal. com muito mais conforto do que fazer, de repente, via terrestre, né? Que teria que para atingir essas cidades, né? Não tem como chegar em Lyon sem ser ou de carro, ou de ônibus, que seja, ou com esse luxo que é esses Cada cruzeiros. meio de transporte tem suas vantagens, né? E o legal, a importância de nós como nós orientadores de viagem, curadores, é isso, é explorar naquele meio de transporte as suas potencialidades, né? Então a combinação do avião com o carro com o barco, né? Mas eu recomendo, né, aí os nossos ouvintes aí, e quem nunca fez um passeio de barco fluvial, né, pelos rios, vale a pena considerar, né? Porque é muito
tu te sente ligado, imerso nesse mundo, né? Sim, e também durante a travessia tu tá sempre cercado de paisagens, assim, não é? Diferente de tu fazer um cruzeiro do Caribe, que tu vai às vezes sair de uma ilha para outra e tu vai estar no meio do mar e tu olha para um lado e não tem nada, tu olha para o outro e não tem nada. E ali tu tá sempre... Exatamente, né? Cruzeiro marítimo, tu tem a saída do porto e a chegada no próximo, né? Esse aqui é a travessia já é prazerosa, né? Sim, e eles têm os cuidados, têm excelentes chefes, ótimos vinhos, né? Atividades também, mesmo sendo um grupo pequeno, atividades à noite, musical, palestras, né? E neste caso, que era o nosso Grand Tour do Ródano, conduzido da STB Trip and Travel, eram 30 pessoas, né? Então metade do navio era nosso, quase que um navio privado. Então toda a orientação em português, né? Isso que é muito legal, né? E aquela coisa, né? A gente também viaja para lá, para a Europa, que às vezes se assusta com o valor do euro, com o valor das refeições, mas dentro do cruzeiro tu tem com tudo ali incluso, tá com hospedagem, vai praticamente tomar café, jantar no navio, dormir bem nas cabines e passear durante o dia. E além disso, eles organizam todos os passeios, né? Então, atracou, né? Não tem nem a preocupação de procurar o que fazer. Então, já vai estar ali, eles combinam também atrações conforme o perfil e os interesses, né? Então, em dois locais eu fiz de bicicleta, né? Então, bicicleta atravessando os vinhedos, então a natureza, a ecologia, esporte, né, que eu curto, foi muito legal. Outros já tinham formas mais cômodas, né, de se locomover. Então é bem legal que isso só consegue ser um grupo menor, né, de atender aos interesses pessoais, né. E agora, em agosto, a gente está indo para Mongólia, e fazer a travessia do Transiberiano, né, desde da metade da Sibéria ali até Moscou, né. Então vai ser o fechamento de ouro desses 25 anos de Grand Tours da STB Trip and Travel. Um ano maravilhoso, 4 viagens que qualquer um gostaria muito de fazer. Então, Beto, agradeço a tua presença aqui, muito obrigado por ter vindo e a gente volta em seguida. Perfeito. Voltamos com o Virou Moda e eu tenho o prazer de receber aqui agora o Gustavo Damasceno Fernandes. O Gustavo é filho do senhor Clóvis Acosta Fernandes, que é nada mais, nada menos que o nosso querido gaúcho da Copa. Tchê, prazer te conhecer aqui, te receber no programa, né? Gosto muito de futebol, gosto muito de viagens e acho que vocês, né, teu pai, teu irmão, são ídolos para nós, né? Eu tive o prazer de estar lá no Maracanã agora na final da Copa da América e vi ao longe, assim, vocês estavam ali e eu disse pro meu irmão, vamos lá, vamos tirar foto com eles, né? São personalidades do turismo, do futebol. Gustavo, conta para nós, como é que começou essa paixão do teu pai pelo futebol, por acompanhar a seleção brasileira? Cara, primeiro, boa tarde a todos aí. Agradecer mais uma vez o convite da RDC, o Márcio Irion, nosso grande parceiro. Cara, o pai sempre foi apaixonado por futebol, como todo brasileiro, né? A história dele começar a seguir a seleção brasileira, que ela é bem bacana. Ele tá assistindo aqueles vídeos pré-copa que passa na televisão, falando das cidades sedes. E ele tem um déjà vu e ele disse, cara, eu vou ir em 1990. E aí a Copa da Itália. O Brasil não tinha crédito internacional, não existia telefone celular, aquela coisa toda, né? E aí ele chega para minha mãe e fala, nega, eu vou para a Copa do Mundo. E ela, como assim, cara? Tu tá louco? Tu não fala nem português direito, o que tu vai viajar? Eu falei, não, eu vou ir, eu tenho que ir. Eu tive um insight, eu preciso ir. E aí ela disse, então tá, o negócio é o seguinte, tu vai, mas tu me dá um piano, que a minha mãe toca piano, faz pintura, né? Aí ele fechou o negócio. Na hora. Na hora. Aí lá em casa tem 2 pianos das 2 primeiras Copas, depois ele enrolou ela e não deu mais. Mas esse amor pela seleção brasileira, cara, é uma coisa... pelo futebol, né? Sim. E o pai, ele viajou muito tempo, quando ele era mais jovem, ele viajava, ele trabalhava em draga e ele viajava todo o Brasil de carro. Ele fazia a parte terrestre das dragas, né? E acho que é aí que desenvolveu esse amor pelo Brasil. A gente sabe que nós todos gaúchos, né?
Nem todo mundo torce pela seleção Exatamente. brasileira aqui Eu e ia não te tem perguntar isso. muito esse apelo, esse amor pela seleção, pelo Brasil em si, né? E eu acho que o que desenvolveu esse amor dele pelo Brasil foi o fato dele conhecer muito o Brasil de carro, né, cara? Ele viajou muito no Brasil, né? Fazia Porto Alegre e Rio de Janeiro 2 vezes por semana. Então tu acaba te entranhando na cultura e faz com que tu te apaixone, né? Agora nesse projeto da Copa América, a gente rodou 12 mil quilômetros em 29 dias, tudo de carro, né? É o Tour da Taça que a gente denominou o projeto, para levar a taça nos lugares mais distintos, assim, né? Onde a seleção não passa, onde a Copa acaba não chegando. E o Brasil é apaixonante, né, cara? É. Tu pegar o teu carro e sair, viajar, pegar a estrada e tu conhecer o Brasil, tu anda 100 quilômetros, tu desce do carro, muda a fisionomia das pessoas, muda o cheiro, muda o tempero, muda o sotaque, ele é apaixonante, né? Então a gente sempre fala, né? A gente fez a Copa das Confederações 2013 de carro, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e agora a Copa América de 2019, tudo de carro. O que a gente pode dizer para a galera é viaje o Brasil de carro. Vai conhecer o Brasil, porque, óbvio, a gente tem países maravilhosos, tem lugares maravilhosos no mundo para conhecer, mas o nosso Brasilzão aqui é diferenciado. Não, muitas vezes a gente procura uma atividade ou um destino fora do Brasil porque é internacional ou porque é uma coisa. E a gente tem aqui, às vezes, até no Rio Grande do Sul, tem tanta coisa, a gente procura, às vezes. Eu nunca vou me esquecer de um cliente meu que uma vez tinha uma ideia de fazer um passeio pelas vinícolas e pelas olivas da Itália. Aqui em Bento Gonçalves a gente pode fazer todos esses passeios pelos vinhedos ali, né? Temos Então, lugares realmente, a lindos, dica né? que ele deu é super importante. Ali, ó, agora tem algumas imagens ali, ó, essa aí é na... Cara, isso aí é a Copa do Mundo de 2010, na frente do Soccer City, em Joanesburgo, eu, o pai e o Frank. Cara, essa Copa do Mundo foi sensacional, né? Tu chegar num país como a África do Sul, pouco tempo depois do fim do Apartheid, né? E o mais curioso é que no avião, na ida, a gente assistiu o filme, aquele que fala sobre o Apartheid, né? Do rugby. Sim. Invictus. O Invictus, sensacional. E aí tu chega lá e tu vê que fazia pouco tempo que eles andavam juntos, então teve uma como é que se diz, uma sensação completamente diferente, né, cara? Aí viajar, pai saudoso, né? Era muito bom estar sempre com ele junto. Ele era uma figuraça. E como é que surgiu a ideia de estar com o traje do gaúcho, assim? Desde a primeira Copa ele já foi assim? Cara, o pai ele era um gauderião, né? E ele botou o chapéu na cabeça para viajar, para ir para a Copa do Mundo, ele levou o chapéu dele. E não teve assim, vou ser o gaúcho da Copa. Isso não existiu. Ele ia com o chapéu e as pessoas, aquele lá é o gaúcho, olha lá o gaúcho. O gaúcho ficou conhecido entre os copeiros como o gaúcho, né? E aí, a partir do momento que ele começa a andar com a taça, que foi um pouco antes da Copa de 2002, começaram a chamar o gaúcho da Copa, né? Por ele estar com a Copa na mão, né? E um pouco antes disso, o meu irmão, ele já tinha conversado com meu pai e falou, cara, quantos gaúchos tu conhece que fazem essa coisa que a gente faz, né? Aí meu pai, há poucos, né, que tem essa coisa de ser apaixonado pela seleção, de viajar, de seguir a seleção brasileira. E aí, então, eles criaram o gaúchosnacopa.com.br em 2000. E aí deu início nessa caminhada do grupo, né? Isso já roda desde 90, o pai, né? 94, o Frank foi a primeira dele com 14 anos. A minha foi em 98, na França, com 13. E esse amor é passado, né, cara? Não tem, é um vício que nem meu irmão diz, tu é picado pela Essa Copa do do teu Mundo. irmão de ter começado em 1994 nos Estados Unidos deve ter sido Meu inesquecível, irmão, né? ele é foda, velho. Ele tem 94 campeão, depois de 24 anos, 98 final, aí o Brasil perde, e 2002 final campeão. Em 3 Copas do Mundo, ele teve 3 finais e 2 títulos, né, cara? Ele é copeiro, que nem a gente costuma falar. Ele tem... Pô, de 95 Copa América, ele tava lá, campeão. 99, campeão, eu tava também. 2004, campeão da Copa América. E 2007, campeão da Copa América. O cara é cheio de título. Olimpíada, agora, o primeiro título do Brasil, né? Que o Brasil não tinha. Em 2016, a gente tava. Foi o primeiro evento sem o pai. Foi aí que surgiu a história de eu colocar o chapéu e a taça, porque desde que o pai faleceu, lá em casa fica a taça e o chapéu fica em cima dela, em cima do piano, de um dos pianos que ele deu para a mãe, e fica junto com quadros que tem camisetas autografadas e ingressos de jogos não destacados, né?
E aí, cara, eu passava por aquilo ali todos os dias e vai te dando uma angústia, porque aquilo ali não ficava ali, né? Então aquilo ali ficava passeando, né, cara? Ele no chapéu na cabeça dele e a taça pra galera tocar, que ele dizia a taça do povo, a mais tocada, a mais beijada. E aí quando eu não fiz toda a Olimpíada, eu não fiz a Olimpíada, meu irmão fez sozinho, né? Primeiro evento sem ele, sem o pai. E aí quando o Brasil abre 3-0 na semifinal em cima de Honduras, eu tenho com um amigo meu assistindo o jogo, e aí ele me empresta o cartão de crédito dele e a gente compra a passagem pra eu ir. Devo pra ele até hoje essa passagem. Ele deve ficar louco Pô, comigo. daí dá uma chance de cobrar ainda, hein? Aí, cara, eu falei pro meu irmão, comprei a passagem. Ele, ótimo, vem pra final, temos que ser, o Brasil vai ser campeão, o único título que o Brasil ainda não tem, e o pai, inclusive, não conquistou, né? Porque o resto do pai conquistou todos os títulos com a seleção brasileira. Aí, eu passei eu uso barba normalmente, né? Assim que nem tu. E aí eu passei pelo corredor, assim, na casa da minha mãe, tá o chapéu e a taça, e aí eu pensei, cara, eu vou tirar a barba, vou ficar de bigode, vou ver o que a minha mãe acha. E aí eu vou no banheiro do quarto dela, tiro a barba, fico de bigode, entro na cozinha, a velha começa a chorar, velho. Ela começou a chorar, tu ficou igual teu pai. Disse, eu vou levar o chapéu e a taça, o que tu acha? Lá, e lindo. Eu falei, só não conta pro Frank. Fiquei e deixei em silêncio, né? Aí quando eu desembarquei no Galeão, que o Frank estava me esperando, e ele me viu, o Frank estava sempre junto com o pai, bem mais que eu, né? Tive filhos muito cedo, acabei me ausentando em alguns eventos. Cara, ele começou a chorar demais. Cara, tu tá igual, velho. Puta que pariu. E na época eu tava um pouco mais, desculpa, mas eu tava um pouco mais gordinho, assim. Ele, tu tá igual, velho, pá. E quando a gente chega no Maracanã, cara, a reação da galera é, cara, é a taça e o chapéu do Gaúcho? É, parabéns, que linda homenagem. Continua. Dá sequência. Levem, a galera quer ver. E teve uma repercussão muito boa. E aí, em parceria com a RDC, na Copa do Mundo de 2018, né? A gente levou mais uma vez a taça e o chapéu e ali firmou, né? Ali fixou. E agora, durante a Copa América, a gente teve a cervejaria Brahma que contou a nossa história, contou a história do pai. Muito bacana, muito emocionante. E ficou emocionante demais. Todo mundo vem e fala da questão do comercial ter ficado emocionante. E porque é uma coisa que ele passou para nós mesmo, né, cara? O pai nos tirava da escola de tarde, vem cá, vamos ali. Não, tem que levar meus filhos com o negócio. Nós ia lá pro Alambrado do Olímpico assistir o treino. Então ele tinha esse amor pelo futebol e ele passou isso pra gente, né? E o amor pela seleção vem através de um momento que ele tá viajando, ele tá lá e tu para assistir o jogo. E tem o hino que tu acaba te apaixonando. O nosso hino, assim como o gaúcho, ele é lindo, né? Então, esse amor aconteceu, né, cara? E aí o chapéu foi dessa forma que começou a ser utilizado, assim, a taça. Então eu dei uma polida nela, tá bonita, tá brilhosa hoje. Vou trazer ela aí. A gente sempre, dia de jogo, dia de evento, a gente dá um talento nela, deixa ela bacana. E vocês têm que acabar chegando bem antes do estádio, assim, né? Porque eu imagino que deve ser o tempo inteiro as pessoas pedindo para tirar uma foto e até para conseguir acessar o estádio em si, deve ser demorado, né? É sensacional. Mas é uma sensação... É muito bom, cara. É gratificante, é uma responsabilidade enorme estar levando essa imagem dele, né? Mas é muito gratificante receber o carinho das pessoas, né, cara? Porque, como o Frank fala e o pai dizia, o que tu faz com amor reverbera o infinito. Isso é com amor que a gente faz, era com amor que ele fazia e a galera devolve amor. Carinho, palavras muito boas, assim, que te fazem se sentir bem e confiante para tocar adiante essa jornada, né, cara? Então, demora, como tu disse, mas vale a pena. Vale a pena demais. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar acompanhando algumas fotos e algumas lembranças do Gustavo, do pai dele, do irmão dele, os gaúchos da Copa. A gente está de volta e passou rapidinho. Eu, inclusive, fiquei conversando com o Gustavo aqui, né, a gente falando da nossa paixão pelo futebol, por viagens, e poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando. Mas, Gustavo, assim, de todas as viagens, assim, teve alguma que foi mais marcante para ti, assim, que tu tenha maiores lembranças? Cara, a Olimpíada de Londres, ela teve momentos para nós, assim, para os gaúchos na Copa, que foram... Eu tô falando por mim, né? Sim. Não posso falar do meu pai, do meu irmão. Os caras foram tetra e pentacampeão mundial, estavam dentro do estádio. Provavelmente para o meu irmão a Copa do Mundo dos Estados Unidos foi o momento ápice da vida dele, apesar dele ter ganho logo depois, né, 2 Copas depois, de novo. Mas é que a Olimpíada de Londres, o Brasil inicia jogando em Cardiff e na época a gente levava instrumento e tocava, né? E quando a gente termina o jogo,
a gente faz um carnaval de rua, as pessoas não deixam a gente parar de tocar e a gente sai do estádio e vai até o centro da cidade e para e a gente... Cara, eu não toco bem, tu entendeu? Faço som, faço barulho, não faço som. E a galera, cara, festa. E aí eu gosto muito do Manchester United, acho um clube com uma história sensacional. Não tem outro clube de futebol, meu time é o Grêmio, mas eu acho sensacional a história do clube Manchester United como um todo. E eu tinha o sonho de conhecer o Old Trafford. E aí a gente vai a Manchester e eu conheço o Old Trafford e ele é proibido entrar instrumento. Nunca na história entrou instrumento no Old Trafford. E no primeiro jogo não deixam a gente entrar. E o Brasil joga uma segunda vez lá e a gente vai 2 dias antes e conversa com o pessoal. Eles ficam com os nossos instrumentos e aí a gente acaba colocando lá dentro pela primeira vez na história. 65 mil pessoas aplaudindo a gente de pé, fazendo uma festa. Nós botamos inglês para sambar, cara. Foi a coisa mais linda. Então isso me marcou muito. Sim, com certeza. O meu irmão, na Copa de 2006, ele foi com um grupo de amigos e eles também não tocavam nada, assim, profissional, mas de brincadeira. E em várias fanfests onde eles estavam, as pessoas chamavam eles e diziam, toquem aqui, por favor, porque juntava brasileiros e outras torcidas e ficava aquela festa, né? E essas imagens aí dá pra ver o quão felizes vocês são realmente de acompanhar a seleção brasileira, né? Ah, cara... A gente é apaixonado por viajar, a gente é apaixonado por futebol, a gente é apaixonado pela seleção brasileira, é tudo unido num sonho só. Então tu viaja, tu acompanha a seleção e tu vê futebol, né? Aquela foto que tava mostrando aí o Frank, que ali é dentro da arena do Grêmio aqui nas quartas de final contra o Paraguai, que a gente entrega o Man of the Match pro Gatito, que acabou sendo eliminado. Quase que nos tirou da Copa. Quase. Essa polida na taça, né? Coisa mais linda no elevador Lacerda, em Salvador, um pouco antes da gente gravar a matéria para a CBF. Isso aí em Salvador, essa família, gente finíssima, cara, um tratamento especial, os moleques apaixonados. Esse é o exemplo de família que eu acho que a gente deveria ter, assim, na questão da paixão pela seleção brasileira. O cara já passa pros moleques, pra guriazinha, Brasil, cara, sabe? Cantar o hino, botar a mão no peito no futebol, né? Que a gente normalmente não come no futebol, a galera costuma botar a mão no peito, cantar o hino, ser apaixonado pela seleção brasileira. Nos tornamos amigos, né? Olha aí. Aí tu pergunta pra mim como é que começou esse amor? Eu acho que essa foto mostra muito, né? Isso aí é depois que o Brasil é tetracampeão, em 94, a taça viaja pelo Brasil, isso é aqui em Porto Alegre, sou eu, bem pequenininho, e o pai bem novo. A gente foi visitar a taça que estava em exposição aqui em Porto Alegre, né? Tá aí, o amor, ele é assim, foi passado assim, né? E tá parecido mesmo, tão parecido. Agora eu tô parecido com ele, né? Isso aí foi aqui no Beira-Rio, último jogo antes da Copa América, onde o pai foi homenageado pela CBF. A gente tem o Feldman, um dos diretores da CBF, e o Diogo, que toca um projeto social sensacional na frente à CBF. Eles nos presentearam com a camiseta e ali tem os dizeres, uma homenagem ao maior torcedor brasileiro de todos os tempos, mais de 165 jogos pela seleção brasileira, ele passou o Cafu, mais de 5 voltas ao mundo acompanhando a seleção brasileira. E, cara, é indescritível, assim, esse dia foi muito emocionante, a gente chorou demais, né? Porque foi nesse dia que a gente viu a primeira vez a propaganda no telão do Beira-Rio. Você imagina, aí o mascote. Pós o título, já no Maracanã, Brasil campeão, a gente comemorando com o Zizito. Como eu te falei, eu tava ali um pouquinho atrás de vocês ali, cara, e via que as pessoas chegavam perto de vocês e queriam tirar foto. Vocês eram realmente, naquele momento ali que os jogadores estavam fazendo a festa no gramado, vocês eram a celebridade. Cara, todo mundo queria chegar ali perto de vocês. Deveria ter ido lá, bater uma foto com Não deu tempo, porque meu irmão estava tentando chegar perto dos jogadores também ali, a gente acabou... mas é demais, velho. Extravasando de emoção ali, é muito bacana. Realmente, a gente estava falando, né? Às vezes a gente aqui tem essa questão de não torcer pela seleção brasileira, sim, porque vai levar um jogador do nosso clube, ou vai nos desfalcar, ou não gosta da convocação A ou B. Feliz, mas cara, tem que a ficar feliz. seleção Convocação... a seleção é um dos maiores orgulhos que a gente tem lá fora, né? Qualquer viagem que a gente esteja, qualquer país do mundo, como o Beto estava falando ali antes, se a gente chegar e disser que é do Brasil, a referência maior é o nosso futebol. O nosso futebol, e as pessoas amam e respeitam demais isso, a gente tem que ter orgulho disso, né? Tava mostrando uma foto ali com a guriazinha e tem uma foto com umas crianças ali que é bem no interior da Bahia, essa foto aí, ó. A gente mostrou antes também uma foto na frente de uma casa abandonada. A gente chegou, olhou uma casa abandonada e a gente queria fazer uma foto, essa foto aí, ó. E tu pode ver que a casa está sem telhado, ela está destelhada, tudo. E no momento que a gente para ali para fazer essa foto, a gente escuta um murmurinho no fundo. E a gente vai caminhando e na outra metade da casa que tinha telhado, eles estavam morando ali. Uma parte muito pobre do Brasil, né?
E esse era o objetivo do projeto, levar a taça em lugares onde as pessoas... Eles nem sabiam que estava tendo Copa América, eles nem sabiam que era a taça do mundo, eles não... E então poder levar para eles a taça, tu vê a reação das crianças em pegar ela, ela é pesada, né, cara? Ela é muito pesada, ela tem peso e tamanho original. As pessoas ficam surpresas quando pegam, porque tu olha na televisão, o cara tá com ela na mão, assim... ela dá aparência de ser leve, mas é um costume, né, de tu mexer com ela, que faz ela parecer ser leve. Então tu levar lá naquelas crianças e tu vê eles tocar, tu vê o sorriso, cara, não tem preço, sabe? Nesse dia ali, eu saí balançado daquele encontro com essas crianças, parece que tudo meio que perdeu sentido, assim, sabe? Fazendo o Brasil de carro e levando a taça e aquelas pessoas ali no meio, ali sem nada, chão de barro, sem televisão, sem luz direito, contraste, sabe? né? Um contraste que eu fiquei, porra, mas o que eu tô fazendo, sabe, velho? E aí o videomaker disse pra mim, não é por aí. O videomaker, o Caco, que fez essa trajetória com a gente, disse, pelo menos tu levou um pouco de alegria para eles. Olha por esse lado. E aí me deu me deu uma sobrevida, digamos assim, e aí eu retomei. Eu fiquei quase 1 hora em silêncio no carro. Eu não sou de ficar em silêncio, eu falo pra caramba, mas mexeu bastante comigo ali. Eu pedi para colocar aquela foto da criançada. Eu acho que nesse projeto que a gente fez esse ano agora, o Tour da Taça, ela representa bem isso daí. E para a gente finalizar, assim, que conselhos que tu pode dar para quem quer... Como é que se organiza para fazer essa viagem da Copa do Mundo? Geralmente as pessoas ficam, eu vou, mas não sei se eu vou conseguir passar de fase. Como é que vocês fazem assim isso tudo? A gente toca a risca que o Brasil vai até a final, né, cara? Então a gente compra passagem antes da Copa para voltar depois. E se o Brasil perde, tu tenta antecipar, às vezes tu consegue antecipar sem pagar taxa, às vezes tu paga uma taxa. É de 4 em 4 anos o evento, tem como se organizar, não é difícil, óbvio, tem que saber o que cabe no teu bolso ou não. Então a minha dica é vai para a Copa, te organiza. A gente está em 2019, a gente tem 3 anos ainda, a próxima Copa do Mundo é no final do ano, né? Então, galera, se organizem que vocês vão viver com certeza uma das experiências mais fantásticas da sua vida. E a Copa de 2014 deve ter sido bem marcante também pelo teu pai, assim, foi a última, né? A gente perdeu em casa. Foi, cara, aquele choro dele. Aquela imagem, né? Aquela imagem dele é o choro de um cara que sabia que não viria mais o Brasil, né? Ele já tratava câncer fazia muito tempo, ele acabou falecendo em setembro de 2015, 1 ano depois. O último evento dele é a Copa América do Chile, mas aquela foi a última Copa do Mundo dele. E ele tinha esperança, né? O Brasil estava comentando uma Copa das Confederações sensacional. A gente tocou 3-0 na Espanha, que era o time do mundo jogando um futebol a ser seguido. E o Brasil patrolou eles, jogou muita bola. E, pô, em casa nós não vamos passar pelo Maracanaço de novo, né? E a gente estava na semifinal, né, cara? A gente estava a um passo da final. Aquele choro dele é isso, né? Um cara que sabia que não... Com todo aquele amor que ele tinha pela seleção brasileira, que ele sabia que não ia conseguir estar numa próxima Copa. Gustavo, enorme prazer ter te recebido aqui, ter conversado contigo. Com certeza, na próxima vez que nós nos encontrarmos, vamos tirar uma foto no estádio, vamos marcar. E o Virou Moda é isso aí. Amanhã a gente está de volta, às 14 horas, aqui na RDC TV, canal 524 da NET.